Fala aí, meus amigos. Vamos ao módulo de algarismos significativos, ordem de grandeza e análise dimensional. E aí a gente tem que dizer, né, que essas provas que cobram isso, elas podem abreviar com AS só, né, que é a abreviação de algarismos significativos. Mas o que é isso, né? São todos os algarismos corretos, mais o algarismo duvidoso, que é o último da medida. Por exemplo, se eu pegasse essa régua aqui, né, uma réguinha qualquer aqui, e fosse medir um tamanho de sei lá, do apagador, por exemplo, e colocasse aqui em cima, algumas pessoas podiam dizer, a leitura deu 17. Aí o outro mais exigente fala assim, não, deu 16,9. Aí o outro, não, deu 16,85. Cara, cada um vai dar uma precisão e repare o seguinte, essa régua aqui, ela é graduada em centímetros só, não tem nem os milímetros. Cara, se não tem os milímetros, começa a ficar difícil falar se é 16,9 ou se é 85 e as pessoas começam a chutar e a precisão começa a ir para o ralo abaixo, né? Fica difícil fazer essa mensuração. Então, se essa régua só me dá os centímetros, o máximo que eu tenho certeza é 17 ainda não é 16, alguma coisa. Será que é 0,8? Será que é 0,7? Esse algarismo eu não tenho certeza porque a régua não me dá a precisão necessária para que isso seja percebido. Então esse último algarismo que eu digo é o duvidoso. Logo, se ele é um algarismo duvidoso, eu não posso colocar, né? Algumas provas colocam assim, ó. Ah, isso vale 18,76. Aí o outro, vale 18,75. Não tem problema. Aí alguns 18,77. O que você tem certeza daqui? Que isso aqui é um algarismo correto, correto, correto. E a dúvida, reparem, está recaindo sobre o último algarismo da medida, o algarismo duvidoso. Agora, se você já não tem certeza desse algarismo, você jamais pode dizer que isso aqui vale 18,752. Porque se você faz essa grafia aqui, você está me dizendo que esse é correto, esse também, e a dúvida está aqui. Você acabou de aumentar a precisão de uma medida. Cara, você não tinha certeza nem se era 0,75, quanto mais falar 7,5 e dar mais uma precisão aqui. Logo, tem muitos problemas da física que o cara tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Outros problemas, V igual a 3,0. E o aluno fala assim, que bobeira colocar isso, né? 3 ou 3,0 é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, galera, não é. Porque aqui eu só tenho um algarismo, ele já é o duvidoso. Provavelmente essa pessoa que passou com 3 aqui, eu não tinha instrumento para medir. A pessoa passou pela minha frente e eu disse, 3 metros por segundo, eu não estou medindo com nada. Agora, quando eu falo 3,0, eu tenho certeza que é 3. A dúvida está aqui. Podia ser 3,1. Podia ser 3,2, a dúvida está no último número, mas esse algarismo já me dá alguma precisão. Se você falar 3,00, agora você tem certeza desse e a dúvida está no último, ou seja, você vai aumentando a precisão da medida conforme você vai colocando mais algarismos, né? Então, o que é o algarismo significativo? São todos os corretos, mais o duvidoso. Embora o duvidoso seja um chute, ele entra na contagem dos significativos. Outra coisa importante, você já deve saber, né, que zeros à esquerda não são significativos. Você deve ter ouvido um dia na sua vida, né, se é um zero à esquerda e tal, isso significa que você não significa nada, né? Zeros à esquerda não são significativos na medida. E além disso, potências de 10 também não são significativas. Então, por exemplo, imagine você esteja numa questão em que eu gostei do 3 hoje, aí dá 3.000. Só que a questão pede para você responder com apenas um significativo. Cara, aqui tem 1, 2, 3, 4 significativos. Aí você bota só um. Aí o cara, então, tem que responder 3. Pô, não faz o menor sentido você dizer que 3.000 é igual a 3, né? Então você responde com 3 vezes 10 ao cubo, porque a potência de 10 não é significativa. E é completamente diferente você falar 3,0 vezes 10 ao cubo, porque se ele pediu com um significativo, só pode ter um número, já que a potência de 10 não conta. Se você colocar 3,0, você está dando 2 significativos, o correto e o duvidoso. Tudo bem? E para ilustrar isso aí, eu já botei uma questão de cara, tá? Para a gente entender, em que o cara pede a seguinte coisa, ele te dá esse número ali, 0,03205154, e pede para você marcar esse número, só lendo aqui de novo para conferir, marcar esse número com 3 significativos. É isso que ele quer. 3 significativos. Só cuidado com uma coisa para você contar assim, ó, 1, 2, 3. Não se esqueçam que zeros à esquerda dos números não são significativos. Então eles não entram na contagem. Ah, Léo, só esse primeiro aqui? Não, esse também não.
eu começo a contar os algarismos a partir do primeiro número diferente de 0. Então, o primeiro significativo que eu tenho nessa medida é esse aqui. E aí eu vou continuando. 0, 3, 1 significativo, 2 significativos, 3 significativos. Então, a resposta da questão tem que ser o calor específico de 0,032, ok? Todos esses podem ser eliminados. Outra coisa importante. Para você responder com 3, você tem que fazer um arredondamento aqui. Então, o próximo número vai arredondar o valor. Como ele é menor do que 5, eu apenas apago esses números daqui. Se ele fosse 5 ou mais, eu adicionaria um número no anterior. Legal? Isso aí, pensando dessa maneira, faz com que a resposta da questão 0,032 esteja para mim na opção de letra B de bola. Legal? Então, 0,032, a opção da questão B de bola para a gente.